sem muito papo, vamos direto, tá? Entrevista do Tragolaço, cara brava, em Moscou. Vai conversar com os jornalistas. Obrigado. Obrigado, Sidônia. Eu sei que é de improviso. Eu sei que é de improviso. Vamos ver o finalzinho da fala do ministro de Relações Exteriores, Mauro, né? Ele lê, Mauro lê. E ele chamando aqui o Tragolaço. Fala, desgraçado. De ambas as partes para contribuir com a construção da paz, inclusive por meio do Grupo de Amigos da Paz, conduzido e criado pelo Brasil e a China no âmbito das Nações Unidas, que reúne países do Sul Global. Essa, portanto, é uma visão geral desse dia e meio de visita do presidente Lula à Rússia. Deixo, então, o púlpito para o presidente. Então, vocês nem bateram pau para o ministro que acabou de falar. Olha, primeiro... Não, peraí. Começou com a tossezinha. Quando mete a tossezinha, aí vem. Olha, primeiro... É sempre prazeroso quando a gente termina a viagem num país, a gente poder conversar com a imprensa brasileira para discutir alguns interesses que são interesses brasileiros e interesses geopolíticos. A primeira coisa é que eu recebi aqui ontem uma notícia que me deixou extremamente feliz, que foi os dados do IBGE sobre o crescimento da renda e a queda da desigualdade. Eu venho de... Como é que é? Acho que o IBGE mandou isso só pra ti. Mandou mensagem de WhatsApp, o grupo de WhatsApp. Só tu recebeu isso aí, queridão. Fala de novo aí. Você é brabo, hein? Renda e a queda da desigualdade. Eu venho dizendo para vocês no Brasil de que nós plantamos muitas coisas nos 2 primeiros anos de mandato. Plantamos muitas coisas nos 2 primeiros anos de mandato, depois do processo de reconstrução. E que em 2005... Processo de reconstrução dos esquemas, dos esqueminha. Foi a única reconstrução que a gente viu, foi todos os esquemas, né? Voltaram a funcionar na Petrobras, no Correio, tudo, INSS. Esse aí, ó, reconstruiu tudo mesmo, hein? Nos governos em 2023, já do sujeito aí, o INSS, o esquema que ele reconstruiu, os velhinhos que os digam, hein? Fala, desgraçado. Não deveria deixar tu falar, mas vou deixar. Fala. Em que a gente iria começar a colher tudo aquilo que foi plantado. Tá colhendo também. E essa primeira pesquisa do IBGE tá colhendo. Mostra que nós estávamos no caminho certo, na medida de combater a fome, combater a pobreza, a desigualdade e aumentar o nível de renda do povo brasileiro. Todos os indicadores são... O senhor não tem medo de levar um raio na cabeça? Juro que pode ser em determinado momento, acreditando ou não acreditando, eu acho que em algum momento vai surgir um Deus assim, não, passou dos limites, agora mete o raio nele, mete ali, mete, tá na Rússia, pega o coordenada Rússia, mete, Gabriel, manda esse, despede, ô raio, mete um raio nele, uma hora você vai tomar um raio na cabeça, cara. É mentira demais. Mas esse homem não tem nada, ele é nihilista, ele acha que não tem nada de nada de nada. É um nada que tu pode fazer, detona tudo, agora mente tudo, rouba tudo, leva tudo, bebe tudo, porque o mundo é nada. Né? Esse é o problema do nihilista. Como nada é por nada e não tem nada, não tem mais nada, manda aí. Então eu não sou um crente, não sou religioso, não sou nada. Mas nessas horas eu torço para que tenha lá em cima o cara, mais uma aqui, ó. Ixi, já tá com uma capivara na terra, esse cara aqui. Prepara a viagem, que ele não vai nem pisar aqui, ó, já fica ali, já vai no elevador ali, já vai para terra, vai para baixo, vai para o subsolo, nem precisa dar o nome aqui na porta, porque já tá o nome dele lá.
Nessas horas eu torço para que tenha um negócio assim. O cara chegar lá agora vamos ver o que o senhor fez lá embaixo. Agora vamos ver o que o senhor fez lá. Aí nós vamos ver para que lado o senhor vai. Eu gostaria que tivesse. Juro. Nessa hora eu gostaria de ser muito religioso e acreditar nisso. Extremamente positivo do ponto de vista da escalada de conquista social no Brasil. Isso é muito bom, porque você sabe que eu sonho que um dia o Brasil será um país com um padrão de classe média, sabe? Olha a cara dele, como a mentira está estampada. Ele não consegue mentir. Olha o olhar dele. A gente vê a mentira nessa cara aí. É aqueles caras que sabem ler tudo, que a linguagem não é só que tu fala, né? Corporal, linguagem corporal. Mas está estabelecida no olhar desse homem, olha. Todos os indicadores são extremamente positivos do ponto de vista da escalada de conquistas sociais no Brasil. Isso é muito bom, porque vocês sabem que eu sonho que um dia o Brasil será um país com um padrão de classe média, sabe, para todo o povo brasileiro. É esse... O cara ali que está fazendo a tradução em libras, ele faz assim, ó. Nossa senhora, não pode olhar com ele ali. Ele faz um... Meu Deus do céu, olha. Com um padrão de classe média, sabe, para todo o povo brasileiro. É olha, esse sonho que eu carrego quando eu penso em fazer política de distribuição de renda. A segunda coisa que quando eu penso em fazer política de distribuição de renda, que eu carrego quando eu penso em fazer política de distribuição de renda. A segunda coisa que você deve estar inquieto para perguntar é a questão da Previdência Social. Graças a Deus, a CGU e a nossa Polícia Federal, num processo de investigação com muita inteligência, sem nenhum alarde, conseguiram desmontar uma quadrilha que estava montada desde 2019 nesse país. Tem entidades sérias no meio que certamente não cometeram nenhum crime. Quadrilha que estava montada desde 2019 nesse país. Tem entidades sérias no meio que certamente não cometeram nenhum crime. E tem entidades que foram criadas para cometer crime. Esse é um assunto que eu evito comentar, porque é um assunto que está na mão da Polícia Federal. Está na mão que eu evito comentar, porque é um assunto que está na mão da Polícia Federal. Está na mão da Advocacia Geral da União. Está na mão da Controladoria Geral da República. Está na mão da Advocacia Geral da União, está na mão da Controladoria Geral da República, está na mão da Advocacia Geral da União, está na mão da Controladoria Geral da República e está na mão da Justiça. O que eu posso dizer para vocês escreverem para o povo brasileiro é que as vítimas não serão prejudicadas. Quem vai ser prejudicado são aqueles que um dia ousaram explorar o aposentado e o pensionista brasileiro. Tragolaço, vamos fazer a CPI então? Para a gente achar? Vamos fazer a CPMI? Para a gente descobrir esse pessoal todo aí e botar na... Meu Deus do céu. E ainda tem gente, cada vez menos, eu acho, eu só posso achar, cada vez tem menos gente que está na bão, que acredita nesse sabão aí, que acredita nesse cara aí. E eles não mudam a estratégia, né? Ele continua mentindo. Cara, ele não tem interesse em diminuir a rejeição. Porque ele sabe que desde que ele entrou nesse governo, ele vem desacreditado. Porque todo mundo sabe que ele, né, foi colocado ali. Então, disseram para ele, só fica aí, cara. Fica viajando e falando besteira. E leva tua mulher aí para fazer compras. Só. E fala besteira, pode falar besteira. Só não... Ele sabe que tudo é mentira e tudo é rolo, que ele não está nem aí. Ele sabe, né? Então, tanto faz, inventa o negócio do IBGE, coisa que só ele sabe, ninguém ficou sabendo disso aí, que está tudo maravilhoso socialmente. É uma coisa incrível, né? Volta um pouquinho. Vai. Explorar o aposentado e o pensionista brasileiro, criando entidades e fazendo promessas, sabe, possivelmente nunca cumpridas para esse povo. Olhar a terceira coisa importante é que a minha viagem à Rússia, ela se deve a 3 fatos importantes. Primeiro, porque a Rússia é um bom parceiro comercial,
O Mauro só esqueceu de dizer que nós temos uma relação comercial deficitária aqui na Rússia. Porque de 30% de todo o óleo diesel que nós exploramos, 70% dos 30% é importado aqui da Rússia. Virou Dilma. Portanto, 90% dos 30% de toda uma relação comercial deficitária aqui na Rússia. Eu estou dizendo, ele está Porque melhor que de 30% de todo o óleo diesel que nós exploramos, 70% dos 30% é importado aqui da Rússia. Portanto, nós temos um déficit comercial. Nesse fluxo de praticamente 12 bilhões, nós temos quase 11 bilhões de déficit comercial. E a minha vinda aqui é para discutir comércio, para tentar equilibrar, porque nós trabalhamos com a ideia de que uma boa política comercial é uma via de duas mãos. A gente compra, a gente vende, mais ou menos na mesma proporção, para que ninguém seja prejudicado. Isso nós discutimos com o presidente Putin, nós queremos incrementar. Isso nós discutimos com o presidente Putin, nós queremos incrementar. Isso nós discutimos com o presidente Putin, nós queremos incrementar essa discussão econômica com a Rússia. A Rússia é um parceiro importante para nós na questão de óleo, na questão de gás e na questão de pequenos reatores nucleares, que é uma coisa, novidade extraordinária para que a gente possa ter energia garantida para todo sempre. Ou seja, nós sabemos da volatilidade da energia nuclear e solar, nem sempre elas produzem a mesma quantidade. E nós precisamos ter um país que quer ser. Deu uma risadinha. Sabemos da volatilidade Ele deu aquela risadinha volatilidade assim, como se soubesse da energia nuclear extraordinária para que a gente possa. A risadinha como se soubesse. Tu sabe, nem sempre é como a gente. Para que a gente possa tirar proveito para que o Brasil se transforme numa grande economia. O Tragolaço Trambiqueiro, ele está querendo com esse papo dar desculpa, porque ele foi o único, está nos fazendo passar vergonha. Todos os países democráticos se negaram a ir nessa comemoração na Rússia agora. Se negaram. Só tem ditadores, tem muito assassino aí, muito assassino. Só esse velho que mudou o eixo do Brasil. O Brasil tinha um eixo super, né, ocidental, democrático, real, de verdade. E esse sujeito nos colocou na lista dos países anti-Semimi. Ele é persona não grata em Israel. Não perde a oportunidade de falar mal de Israel e falar a favor do Hamas. Aliás, falando em terror, esse desgoverno não aceitou classificar o PCC e o Comando Vermelho, CV, não aceitou classificá-los como grupos terroristas. Não aceitaram. Claro que não aceitaram. A gente sabe do que está acontecendo, né? Que esse nosso desgoverno já é um desgoverno bem misturado, né? Que o Brasil já está bem misturado, se é que tu me entende. Então, como é que tu vai com os teus parceiros aceitar que os teus parceiros... não dá, né? E esse cara nos colocou nessa visita que ele está fazendo, ele acabou. Se ele já é um cara mal visto no mundo inteiro, se ele já é um nano, né, mandatário, se ele já não tem voz nenhuma agora, então ele foi classificado junto com parceiro do Maduro. Acho que resume tudo. Esse cara é parceiro do Maduro, que fala tanto em democracia, parceiraço do cara que acaba de dar um golpe na Venezuela. Todo mundo sabe que ele perdeu e ele deu um golpe e ficou lá. O mundo inteiro sabe. E o cara... Aqui. Ficou mal pra ti, hein, cabeção? Tu pensou que eu não ia falar isso pras pessoas? Tu pensou que ia ficar só fazendo palhaçada aqui? Te deu mal. Fala. Desgraça. Fala. Economia. E uma outra coisa importante é a questão da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, esse é um país que, de todos que participaram com os aliados, foi o que mais perdeu gente. Esse país perdeu praticamente 26 milhões de pessoas. Esse país chegou um momento em que a população, a juventude, praticamente estava dizimada pela Segunda Guerra Mundial. Nós temos que lembrar que esse sujeito aqui, na revista Playboy, no final dos anos 70, elogiou o Bigodinho.
Diz que admirava o Bigodinho. Esse sujeito aqui, que é o Bigodinho, era um cara que dizia que ia fazer as coisas e fazia. Então tinha admiração dele. Ele podia dizer que admirava qualquer pessoa no mundo. Se queria falar de perseverança, de obstinação, tu poderia usar qualquer um. Ele usou o Bigodinho. É absurdo. Entra lá no Google, se não acredita, põe lá. Põe isso lá, tu vai achar isso. É uma vergonha do princípio ao fim esse homem. É absurdo a gente ter esse sujeito na cabeça de chave. Como que o Brasil chegou nisso? Como? Covardia dos nossos políticos, covardia do nosso Congresso, covardia da nossa oposição, que aceitou, que recuou e deixou esse estado de coisa acontecer. Era um momento ali de bravura e de não, aqui não, tem que botar um limite. Passou desse limite e aí não, tem um limite. Esse sujeito ter voltado ultrapassou qualquer limite. Ver porque é uma festa muito importante. Tem gente que acha que a festa aqui na Rússia é só o desfile de ontem. Ontem foi um desfile para as autoridades, mas o dia da vitória é comemorado em todo o território russo. Ai, que interessante. E foi uma grande festa. Eu acho que, vai dar curso sobre isso. Sinceramente, eu acho que todos nós precisamos ter consciência de que a gente não pode nunca mais permitir, sabe, que coisas como o nazismo está acontecendo no planeta Terra. Isso é outra. Sabe, esse cara, ele tem muito problema psiquiátrico, de verdade. Ele sabe que isso que eu acabei de falar, que ele é pessoa não grata, isso tingiu a alma dele. Isso acabou com esse homem. Então ele tem que falar isso. Ele traz o assunto e sabe que isso, todo mundo lembra. Quando ele fala isso, ele vai ser criticado de novo. Porque ele é o primeiro cara que trouxe em voga, que expôs esse sentimento antissemimi. Ele deu esse gás no Brasil. Se hoje isso voltou no Brasil e tem força, está aqui o culpado. Aqui o culpado é esse sujeito aqui, é o culpado por isso. Por isso que é inadmissível as pessoas que apoiam esse sujeito. Quem apoia ele está apoiando esse sentimento antissemimi. Esse cara aqui, responsável total. Responsável total. Inaceitável que algum judeu dê sustentação e apoio para essa fera aqui, essa fera, esse país. Fala, guerra e muito menos na política, que é o que nós estamos vendo crescer numa parte do mundo. Vocês poderão perguntar, bom, vocês discutiram a questão da guerra da Ucrânia. Eu discuti antes, durante e depois. Porque nós dissemos ao presidente Putin aquilo que a gente vem dizendo desde que começou essa guerra. O que foi? A posição do Brasil contra a ocupação territorial do outro país. Sabe? O Brasil faz parte de um grupo de países que, junto com a China, criou um grupo de amigos, que são 3 países emergentes, e eu disse ao presidente Putin que nós estamos dispostos a ajudar na negociação, desde que os 2 países que se enfrentem queiram que a gente possa participar de negociação. Que frase maravilhosa. O Brasil acha que é uma loucura ficar incentivando essa guerra, que é uma loucura. Sabe, a Europa está voltando a se armar com medo de guerra, que é uma loucura. A Inglaterra está voltando a se armar, o Japão está voltando a se armar. Ou seja, outra coisa, olhar para cima. Quando ele olha para cima, tossezinho, olhou para cima. Olhou para cima, está mentindo, não sabe o que está dizendo, está falando qualquer coisa. Olha a obviedade que ele está falando. Ele não está dizendo nada com nada. Qual é que foi a tua sugestão? Ninguém sabe o que tu sugeriu para terminar a guerra. Quem é que está incentivando a guerra? Ele não diz nada com nada. Esse homem é de uma precariedade, eu digo, o cérebro dele é um deserto. É uma caatinga, não tem nada, tem aqueles rolos de feno correndo lá, um grilo. No meio tem um poço velho, que quando tu sobe aquilo lá, vem aquele balde poeirado e aquela água completamente suja. É isso que tem na cabeça desse sujeito. Não tem nada, tu não aproveita, tu não consegue tomar aquela água, nem um golinho. É uma água que não insalubre, tu não consegue tomar. É isso, esse é esse sujeito. Ele não diz nada com nada, não tem conteúdo.
de amigos, que são 13 países emergentes, e eu disse ao presidente Putin que nós estamos dispostos a ajudar na negociação, desde que Ai. os dois Então países não. que se enfrentem queiram que a gente possa participar de negociação. Então não. O Então Brasil não. acha que é uma loucura ficar incentivando essa guerra. Que é Quem uma está loucura, incentivando, burro? sabe, a Europa está voltando a se armar com medo de guerra, que é uma loucura. A Inglaterra está voltando a se armar, o Japão está voltando a se armar. Ou seja, nós estamos gastando trilhões de dólares com arma, quando o mundo está precisando que a gente gaste trilhões de dólares com educação, sabe, com saúde e com comida para o povo que está passando fome. Por isso que eu acho, a coitada da Arcanja, eu chego a ter pena dessa mulher. Ela tem que ouvir esse homem também o tempo inteiro, por mais que ela faça parte, aproveitadora, ela tem que. Me larga, deixa eu ir sozinha, cara. Deixa eu ir sozinha, não fala mais comigo. Não fala mais comigo que tu vai cair no banheiro de novo, não fala mais. Eu chego quase a entender essa mulher. Por mais desbundada, por mais chinelosa, não deveria estar ali, mas eu consigo entender o drama dessa pessoa, porque eu consigo ter que beijar, tem que beijar, meu Deus. Do que a gente quer construir. Fiz questão de vir aqui para dizer que o Brasil está defendendo, sabe, o fortalecimento do multilateralismo. Não é possível, sabe, que a gente não tenha aprendido uma lição com a importância do que foi o multilateralismo depois da Segunda Guerra Mundial. Só fala isso, cara. Ou seja, humanizou o comércio entre os países, entre as nações. Querer voltar à teoria do protecionismo não interessa a ninguém, a não ser quem propôs a ideia. Nós somos coitados que isso. Porque o que nós queremos é um comércio mais flexível, mais justo, em que a gente possa, inclusive, fazer políticas de favorecimento dos países menores, dos países mais pobres. Discutir isso também com o presidente Putin. Vou discutir com os países mais pobres. Discutir isso também com o presidente Putin. Vou discutir dos países mais pobres. Discutir isso também com o presidente Putin. Vou discutir amanhã com o presidente Xi Jinping. E isso vai fazer parte da discussão que nós queremos fazer no nosso querido BRICS, sabe, em julho no Brasil. Por isso eu volto feliz, sabe, com o que está acontecendo no Brasil. Volto feliz com as conversas que nós estamos fazendo. Está feliz com o que está acontecendo no Brasil? Está acontecendo no Brasil. Está feliz? Volto feliz com as conversas que nós estamos fazendo com os países, porque nós queremos fortalecer o processo democrático no mundo, o processo negocial no mundo. Eu tive a chance de participar praticamente numa última reunião importante do OMC. Dá uma tocadinha. Vodka? Em 2008. Quando a gente estava a 1 milímetro de fechar a negociação comercial para o mundo, e o presidente Bush, porque tinha eleições, sabe, nos Estados Unidos, pediu para suspender as negociações. Nós paramos as negociações e nunca mais as negociações voltaram. Nunca mais os Estados Unidos lembrou de sentar no OMC para discutir. E a tentativa de fazer acordo unilateral, fazer acordo país por país, é jogar fora a essência do multilateralismo. E é por isso que nós não aceitamos isso, é por isso que nós somos contra o protecionismo e pelo fortalecimento do livre comércio. É isso. Não sei se vocês têm uma pergunta mais inteligente do que a minha. Lembrar que a minha mulher, ela veio antes de mim, ela foi fazer uma palestra sobre, sabe, a questão do combate à fome e à pobreza, sabe, a Aliança Global contra a Pobreza e a Fome, na Universidade de São Petersburgo, e me trouxe a notícia, e aqui em Moscou também, e me trouxe a notícia que eu vou... Vai de novo. A Aliança Global contra a Pobreza e a Fome, na Universidade de São Petersburgo, e me trouxe a notícia... E aqui em Moscou também, e me trouxe a notícia que eu vou ser agraciado com o título de doutor honoris causa da Universidade de São Petersburgo. Uma universidade em que estudou Lenin e uma universidade em que estudou Putin. E eu vou ser doutor honoris causa. Lenin, né? Que interessante isso aí, que coisa boa, né? Estudou Lenin. Segundo uma blogueira, jornaleira do G1, acho, o Putin é de extrema direita. Essa mulher, a Globo teve coragem de dizer, olha o nível da coisa, que o Putin é de extrema direita. Eu não estou mentindo. É um absurdo, não é? Jardim, como é o nome da mulher?
É um absurdo. Disse isso. Ó, cara, ó, olha a cara, rapaz. A desculpa, a desculpa para a desbundada estar pelo mundo é esse projeto contra a fome e contra a pobreza. Olha, é ridículo, ela não tem nada material, nunca trouxe nada disso, mas é o que ela fala para a idiotada geral. É a desculpa que ela dá e isso é propagado por essa grande mídia. É isso que é a desculpa dessa mulher, sendo que ela gasta o que ela gasta em dinheiro no primeiro trimestre, o que foi gasto em viagens foi recorde total. Poderia matar a fome de muita gente, o que foi gasto em viagem, com passagens, com alimentação, com hospedagem, sem contar os gastos todos dessa pessoa. A comitiva festeira, né, o trenzinho da alegria que vai junto com eles, que poderia matar a fome de muita gente. Há poucos dias, cerca de 15 dias, o secretário de Defesa dos Estados Unidos apresentou ou reafirmou uma visão do presidente Trump de que os Estados Unidos precisam retomar o controle de seu quintal, disse ele, se referindo à América Latina, Isso é canhoto, América Central e América do Sul. Levantou a bola. Qual é a sua avaliação Levantou a bola. dessa ideia Vamos ver o anão. que tem o governo Trump de que a América Latina é quintal dos Estados Unidos? Vamos ver. Olha, eu não diria Fala, o Machão. governo Trump. Eu diria que há muito tempo, muita gente pensou que o Brasil era o quintal dos Estados Unidos. E o Brasil não é quintal, o Brasil é um país livre e soberano, com interesses soberanos É do quintal seu da povo, Rússia agora, né? e que a gente quer tratar com muito respeito os Estados Unidos, porque temos 200 anos de relações diplomáticas e queremos ser tratados com muito respeito. O Brasil não quer ser melhor do que ninguém, mas o Brasil não aceita ser pior do que ninguém. O Brasil, no mínimo, quer ser tratado em igualdade de condições. Então, o Brasil quer ser tratado com muito respeito. Sabe, nós temos um país muito grande, um país com 213 milhões de habitantes, um país com um povo muito generoso, mas um país com um povo que ama o seu país. Portanto, o Brasil não será quintal de ninguém, de nenhum país, de nenhum continente. O Brasil será quintal do Brasil. Um país livre e soberano. Presidente, uma questão importante relacionada ao evento aqui. O senhor falou várias vezes da importância do evento, 80 anos, da lembrança da guerra. Mas para muitos países europeus, não só para a imprensa europeia, isso aqui foi uma peça de propaganda política do Vladimir Putin. O senhor acha que o senhor contesta essa afirmação? E não há um custo de imagem diplomático e de imagem pessoal até que o senhor se coloca e se dispõe a ser um negociador em relação à Ucrânia. E muita gente diz que essa participação no evento o descredenciaria como negociador justamente por estar muito voltado para um lado. Eu acho que seria muito mais fácil as pessoas terem um pensamento positivo do que um pensamento negativo. A Europa deveria estar festejando o dia de ontem. Porque quem estava em guerra era a Europa. Mas a França deveria estar festejando. A Alemanha deveria estar festejando o dia de ontem, porque graças ao que aconteceu em 1945, o nazismo que estava tomando conta da Alemanha foi derrotado. Então a Europa inteira deveria estar fazendo festa ontem. O dia da vitória contra o nazismo. Ou seja, eu não vejo na Rússia, em outros lugares estão fazendo. A crítica que se possa fazer, sabe, de um país que perdeu 26 milhões de jovens. Fazer a comemoração que foi feita. Eu não vejo, porque eu acho que o Brasil fez. Esse homem não tem a menor noção de geopolítica, dos interesses, não entendeu, não foi na pergunta, está fugindo da pergunta, a pergunta foi muito boa. Ele não tem a menor noção, esse cara é raso, é a obviedade, porque ele simplesmente tem a reverberação, o que ele falar, o que ele disser vai ser reverberado. O que ele disser vai ser reverberado e tratado como se fosse uma coisa interessante e importante. Nosso presidente disse
né? Começa a ver já dissidências, né? Tá? Tem uma partezinha, de vez em quando, da mídia que já não está embarcando. E acho que a Itália vai fazer. Eu acho que é importante fazer, olha, exploração política. Se tudo for exploração política, você não pode fazer nada. A posição do Brasil, ela é muito, mas muito, muito sólida. Ou seja, independente de eu ter vindo aqui, independente de eu ir à China, independente de eu ir à Argentina, independente de eu ir a qualquer país, a nossa posição continua a mesma com aquilo que a gente pensa sobre a guerra da Ucrânia. Que tu não vai mais... Nós queremos paz. E discutimos ontem com o presidente Putin que nós queremos paz. E que é importante a paz. É importante a paz para a Rússia, é importante para a Ucrânia, é importante para os Estados Unidos, é importante para a União Europeia. No discurso de ontem, naquela reunião bilateral, tu falou mal dos Estados Unidos. Não falou nada de paz assim, não. Falou mal dos Estados Unidos, da taxação, ficou indicando com o Laranjão. Eu tô aqui pra ficar em cima de ti, velho. Tá maluco? A europeia que não vai gastar dinheiro em arma. Eu estou reivindicando desde que eu fui presidente em 2003. Vamos gastar dinheiro para combater a fome. São 733 milhões de pessoas que não têm o que comer todo dia. Entretanto, todos os países vão voltar a gastar dinheiro. Eu não sei se é verdade, mas eu vi na imprensa que a Europa vai gastar 800 bilhões de dólares se armando. Isso aí foi tirado dos velhinhos aqui. Isso aí vai chegar perto disso aí, a grana aí do... Que tem gente aí, tu aí, que tem gente... Isso aí só o que foi tirado dos velhinhos. Que tá indo pro bolso, para carros de luxo, para pagar cartões de crédito, restaurantes, viagens, né? Passeio com as minas. Quem é tu para falar isso aí, ô? Quando deveria estar gastando metade disso para a gente dar comida para quem está com fome. Então eu penso que as pessoas precisam pensar de forma positiva, as pessoas precisam ser menos egoístas do ponto de vista do seu pensamento. Olha, então se o Brasil fizer uma festa no Brasil sobre qualquer coisa, está explorando politicamente. Se eu for num baile de carnaval, está sendo explorado politicamente. É pequenez pensar assim, sinceramente. Salsichinha, pequenez e Presidente Vladimir Neto da TV Globo. Primeiro eu queria lhe perguntar como é que o senhor vê a ausência de outros líderes de democracias ocidentais no desfile do dia da vitória de ontem. Mesmo? E também como é que o senhor responde às críticas de que a visita à Rússia demonstra parcialidade em relação ao conflito com a Ucrânia. Esse senhor estava no banheiro? Esse sujeito, onde é que ele estava? Estava ouvindo o quê? O senhor estava falando com a esposa? A pergunta que ele acabou de fazer, mas vamos lá. Vamos lá, bom, vamos dar essa pressão, tá certo. Vamos dar aqui essa baixinha. Ó, baixinha aqui, rapaz. Vai. Eu, sinceramente, quero dizer para vocês que o discurso do Brasil vai continuar exatamente o mesmo. Nós trabalhamos, queremos e torcemos para que essa guerra acabe. E essa guerra só pode acabar se os dois quiserem. Eita, se um só quiser, não vai acabar. Ai, então, eu vou continuar trabalhando. Os grupos de amigos do documento que China e Brasil assinaram continua intacto. Genial. Sabe? Se eu discutir com o Putin a questão da paz, eu vou discutir com o Xi Jinping a questão da paz, eu vou discutir com a França. Se eu discutir com o Putin a questão da paz, eu vou discutir com o Xi Jinping a questão da paz, eu vou discutir com a França a questão da paz. Xi Jinping. Porque a única coisa que interessa nesse momento é discutir a volta à normalidade no mundo. A volta. Não é só o momento, é discutir a volta à normalidade no mundo. Não é só aqui, é em faixa de Gaza também. Ixi! Não é faixa de Gaza. Lá vem ele. Ó, não perde o Aqui 2 estados estão em guerra. Não perde o oportunidade. Na faixa de Gaza é um genocídio de um exército muito bem preparado contra mulheres e crianças. Olha isso, cara. A pretexto de matar terroristas. Olha isso. Olha isso. Já houve casos de explodir o hospital e não ter um terrorista, só tinha mulher e criança. Então... Esse cara tirou isso da bunda dele. Não, na verdade ele recebe direto essa informação do próprio Ramamamamá, que é amigo, que parabeniza ele. Esse homem é um idiota completo. Só por isso que ele está falando, esse cara tinha que ser empichado. Quer dizer, o presidente de uma nação dizer uma coisa dessa,
Olha a responsabilidade que teria esse imbecil e olha o que esse imbecil está falando. A total falta de capacidade dessa pessoa, de noção do que ele está dizendo. Sabe, é por isso que o Brasil continua defendendo o fortalecimento da ONU e a renovação do Conselho de Segurança da ONU com a entrada de novos países. É por isso que o Brasil quer participar como membro permanente. É por isso que o Brasil acha que a Índia tem que estar presente, a Alemanha tem que estar presente, o Japão tem que estar presente, sabe, vários países africanos têm que estar presentes, outros países latino-americanos têm que estar presentes, para que a gente possa dar força à existência da ONU. Que em 1948 teve força para criar o Estado de Israel e que não tem agora força sequer para manter paz no terreno, sabe, em que estão morando os palestinos. Esse é o dado concreto. E esse é o comportamento do Brasil. A minha vinda aqui não muda 1 milímetro o que a gente pensa sobre a paz e o que nós queremos sobre a paz. Vamos continuar, sabe, querendo a paz. E vamos continuar conversando com todas as pessoas que queiram conversar. Presidente, bom dia. Luiz Fara Monteiro, da TV Record. Eu queria saber se, em relação à Previdência, se o senhor tomou alguma decisão de pedir para que se acelere o ressarcimento daquilo que foi cobrado a mais, daquilo que foi desviado dos cofres públicos. Não, ele vai dizer assim, não. Eu pedi para parar e não... Pergunta idiota, cara. Manda o cara vai lá para a Rússia, vê se pode isso, fazer uma pergunta idiota dessa. Quer puxar o saco? Puxa logo o saco, cara. Olha a pergunta que eu me faço. E se o senhor avalia que houve um desgaste político grande para o governo, pela análise que se faz de que o governo demorou a tomar alguma providência a partir do momento que as primeiras denúncias foram feitas? Deixa eu te dizer uma coisa. Devolver ou não vai depender de você constatar a quantidade de pessoas que foi enganada. A quantidade de pessoas que teve o seu nome numa lista sem que ele tivesse assinado. Porque aqueles que assinaram, sabe, autorizaram. Então, o que nós queremos, e é por isso que tem a crítica que da demora, é porque, veja, você poderia ter feito uma pirotecnia, sabe, e não ter apurado. Como a gente quer apurar com muita seriedade, tanto a CGU como a Polícia Federal foram a fundo na exploração para chegar no coração da quadrilha. Se tivesse feito um carnaval há um ano atrás, possivelmente tivesse parado no carnaval. Como acontece em todas as denúncias. Você faz um show de pirotecnia numa semana, na outra semana sai da pirotecnia e esquece. Não. Foi legal deixar assim esse ano inteiro para roubarem mais, né? Para continuar o roubo, né? Mais um ano de roubo é legal, né? Mais um ano de roubo é legal, né? Persona não grata. Nós resolvemos desmontar uma quadrilha que foi criada em 2019. Pronto. É importante saber, uma quadrilha que foi criada em 2019. E vocês sabem quem governava o Brasil em 2019. Vocês sabem que era ministro da Previdência em 2019. Vocês sabem que era chefe da Casa Civil em 2019. A gente poderia ter feito um show de pirotecnia. Mas a gente não quer uma manchete de jornal. A gente quer apurar. A gente quer apurar e aquelas entidades que roubaram vão ter seus bens, sabe? Vão ter seus bens congelados. Nós vamos, desses bens, sabe, repatriar o dinheiro para que a gente possa pagar as pessoas. Ora, se a gente não tiver competência de retirar o dinheiro das entidades, obviamente que é importante dizer, e precisa só ter cuidado, não foi dinheiro dos cofres públicos. Mentira. Foi dinheiro do salário dos aposentados. Jura? O que eu acho mais grave. Tu jura? O que foi não isso? Não foi dinheiro dos cofres públicos. Foi para os Esse cofres, dinheiro estava no bolso do aposentado quando alguém pediu para descontar do salário dele. Então o crime foi um assalto a aposentados, aposentadas e pensionistas desse país. Sim. Eles não foram no cofre do INSS, eles foram no bolso do povo. Verdade. É isso que nos deixa mais revoltado. Vocês foram no... E é por isso que nós vamos a fundo para saber quem é quem nesse jogo. E se tinha alguém do governo passado envolvido nisso. É isso que nós vamos fazer. E vamos fazer CPMI. Eu não tenho pressa. Claro que O que eu quero é que a gente consiga apurar para apresentar ao povo brasileiro a verdade e somente a verdade. Não tem pressa nenhuma, né? Porque eu não estou atrás de um show de pirotecnia. Eu estou atrás de apurar a verdade. Quem foi que assaltou o bolso dos aposentados e das pensionistas brasileiras? O que eu sei é que eles não terão prejuízo.
Presidente, por favor. Tá louco pra escapar, ó? Quer escapar, ó? Dá mais um golinho, fica, querendo escapar, ó? Participar de uma missão de paz? Escapou.